Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a potência, né, as possibilidades, potencialidades, na verdade, da gestão escolar. Então, nós temos 2 gestores que vão compartilhar com vocês as próprias experiências. Então, vamos fazer, né, um relato de experiência aqui para a gente poder discutir. Como eu sempre faço, vou fazer uma apresentação, né, dos nossos convidados, preciso de óculos, para vocês verem um pouco o currículo. A Michele Freitas Neto. Michele, peço para você vir aqui para frente, para me acompanhar. É professora da área de informática do Instituto Federal Fluminense. É doutoranda do nosso PPGE, aqui da UCP. É graduada em Ciência da Computação pela Universidade Federal Fluminense e tem mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Ela foi coordenadora de curso, diretora de apoio ao ensino e diretora-geral do Instituto Federal Fluminense, campus de Itaperuna. Seus interesses de pesquisa incidem sobre os seguintes temas: educação, educação e tecnologia, cultura digital, informática na educação, metodologias ativas, gestão escolar, gestão de qualidade e por aí vai. Um detalhe, a Michele é orientanda da professora Ana Carolina, que muitos de vocês conhecem porque estão fazendo também uma oficina de informática. Você conhece muitos aqui também, né? Então, uma salva de palmas para a Michele. E eu vou chamar também Arthur Rezende da Silva, nosso outro convidado, que é aqui do meu lado, Arthur, que também é doutorando em educação pelo nosso PPGE, aqui da UCP, é mestre em planejamento regional e gestão de cidades pela Universidade Cândido Mendes, em Campos. É licenciado em letras, literatura e em pedagogia. Foi concursado como técnico em assuntos educacionais, que é um cargo de nível superior da área pedagógica, do Instituto Federal Fluminense, no campus Santo Antônio de Pádua. E é professor... Oi? Alô? Estão ouvindo? Aconteceu algo aqui. Oi? Será que eu chorei? Alô? Obrigada. Onde eu estava aqui, Arthur, né, e é professor efetivo da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, que é a FAETEC. Atualmente é diretor-geral do Instituto Federal Fluminense, do campus de Santo Antônio de Pádua. Peço também um aplauso, né, para o Arthur. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente poder aproveitar da melhor forma possível o pouco tempo que a gente tem, a Michele começa, né, a apresentação. Michele tem de 25 a 30 minutos. Depois, Michele passa a palavra para o Arthur, não é, que também vai ter de 25 a 30 minutos, e aí a gente parte, né, para nossas conversas, dúvidas, interrogações, tá bom? Então, muito obrigada. Quem está chegando agora, por favor, peço que sente aqui próximo, que ninguém fique muito atrás, disperso. E Michele, a palavra está com você. Muito obrigada pelo seu aceite ao nosso convite, e Arthur também, muito obrigada. Boa noite, gente. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez na Universidade Católica de Petrópolis. Eu já me sinto como se fosse um pedacinho também da nossa casa, assim como a gente se sente no nosso instituto. Bom, agradecer a professora Débora, que eu tenho muito carinho e admiração pelas oportunidades também que ela tem proporcionado. Isso nos faz assim, ficar muito felizes enquanto estudantes, quando você vê que um professor ele olha para você com carinho, com confiança. Então, agradecê-la publicamente por isso. Meus amigos, estou aqui como vocês. Também pertenço às cadeiras da UCP. Estou lá no programa de doutorado. Mas, fora aqui da UCP, tenho algumas experiências com alguns poucos cabelos brancos que já tenho, Débora, mas para contar para vocês. Fiquem à vontade, sou gente como a gente. A ideia aqui é falar sobre gestão, porque, assim como eu e Arthur, a
gente achava inicialmente que era algo muito distante, mas vocês vão perceber, assim que concluírem aqui o CP e começarem a trabalhar, que as oportunidades virão. E entre elas, pode ser que vocês tenham chance de coordenar projetos, de dirigir uma escola, de ficar à frente de algum trabalho que exige gestão. A nossa vida é cheia de gestão. Então a gente vem contar o que a gente viveu. Eu tive a chance de estar na direção geral de um campus do Instituto Federal Fluminense, inclusive aproveitar e falar com vocês, o Instituto Federal Fluminense tem oportunidade de concurso público para professores, para pedagogos, e o Instituto ele está no Brasil inteiro, então fiquem atentos, é um antigo Cefet, é uma oportunidade que é bom vocês acompanharem pela internet, quem sabe futuramente vocês façam parte do serviço público federal também, fiquem de olho, porque tem oportunidade. Recentemente a gente teve concurso e essa oportunidade pode ser a de vocês também. Então o nosso instituto está espalhado no norte, noroeste fluminense do estado do Rio, ali na litorânea, Baixada Litorânea, e eu represento aqui um campus que é o de Itaperuna, no noroeste do Rio. Ali uma foto aérea do nosso campus, que eu tenho muito orgulho de participar dele. Enfim, então a gente veio compartilhar esses dilemas e potencialidades da gestão. Em 2012, lá no Instituto a gente tem eleição para diretor. E aí eu tive a oportunidade de participar desse processo. E é um processo muito interessante. A gente estuda em gestão a questão de gestão democrática, da gente ter esse exercício de cidadania. Então, nos institutos federais, é previsto em lei que os diretores sejam eleitos pelos seus pares. Então, os professores votam, os alunos votam, os técnicos votam. E lá em 2012, eu me candidatei. Eu era professora animada. E aí os meus colegas falaram assim, Michele, você é animada? Por que você não se candidata? Eu era mais jovem, tinha uns 30 e poucos. Eu falei, gente, para com isso. Será que isso não é para mim? Não, vamos, enfim. Conversaram, eu aceitei o desafio. Gente, tinha debate, um jornalista mediando, tinha campanha, com folhetinho, adesivo. Você imagina a hora do debate, você ali na frente. É um momento de muito nervosismo. Você está sendo, de certa forma, avaliado pelos seus pares, pelos seus alunos. Gente, fiquei muito nervosa. Mas eu tinha dentro de mim uma vontade de retribuir para essa instituição o mesmo que eu recebi enquanto aluno. Então eu falei, já que eu aceitei, eu vou. Nessa história que era meio de campanha, até um jingle a gente fez. Eu falei, agora já que eu entrei, gente, agora eu vou mergulhar, né? Porque a gente lá tem alunos de ensino médio, superior, mestrado, pós-graduação. Eu falei, não, para conquistar os alunos do ensino básico ou do ensino médio, fiz um jingle dela. Até isso rolou. Uma música, chiclete com banana, você briga comigo, né? Que é chiclete, quero chiclete. Adivinha o que virou? Michele, quero Michele. Era da campanha. Aí tinha uma parte lá bonitinha, Michele para melhorar o ensino, Michele na pesquisa de extensão, entendeu? Michele pelo administrativo, para o professor a valorização, Débora. Enfim, aí isso era legal de fazer. Agora a hora do debate é um nervosismo, gente, que vocês não imaginam. Mas chegando nessa parte que era mais tranquila, que a gente queria apresentar nossas propostas, aquele, sem dúvidas, foi o maior desafio da minha vida. E aí, graças a Deus, eu fui eleita. E eu não estava ali sozinha. A musiquinha falava Michele, mas Michele representava um grupo enorme de pessoas. Eu sabia que eu sozinha não conseguiria fazer nada. Então eu estou aqui falando em nome de uma pessoa, pelo nome de mim, para assinar, mas é um trabalho de um conjunto de servidores públicos. Então foi um grande desafio. Quando eu ganhei, sentei naquela cadeira da sala da direção, você sabe que eu sou um pouco nervosa, franzo a testa. Eu falei, muito legal estar aqui, mas, meu Deus, e agora? E aí, diante desse desafio, o que nós tínhamos? Nós tínhamos sonhos. No nosso folhetinho que a gente apresentou na campanha, a gente queria expandir a escola. A escola tinha 400 alunos e a nossa missão era fazê-la crescer, ir para 1.200 alunos. Olha só. E para ela crescer, ela tinha que crescer em estrutura, em concurso público. Era uma luta, gente, na quantidade de cursos. Então a gente tinha sonhos. Só que para a gente realizar esses sonhos, nós tínhamos que planejar.
Então eu tinha aquele folhetinho que a gente olhava e a gente compartilhava com os colegas como que a gente vai conseguir colocar isso em prática. Então a gestão, na minha opinião, ela tem muito de planejamento também. Para além disso, a gente sabia que tinha que trabalhar, tinha que dialogar, e ninguém nasce sabendo tudo, cada dia um aprendizado. Cada vez que a gente vem aqui é uma coisa diferente que a gente aprende. Então eu tinha consciência que a gente precisava trabalhar junto, em equipe. Ok, eu sou uma pessoa ansiosa, deve dar para vocês perceberem, mexendo os braços. Então eu não tinha muita paciência, eu falava assim, não, a gente quer fazer uma sala de aula do futuro. Eu achava, Débora, que com 6 meses eu conseguiria. Que nada, o serviço público tem as licitações, a parte burocrática que faz parte dele, conseguir recursos, conseguir o tal do planejamento, mas eu percebi que eu tinha que ser paciente. Então foi um exercício de paciência. Gente, mas os anos foram passando e quando os resultados vieram, não tem nada mais gratificante para um professor, por exemplo, que ver o sucesso de um aluno. Para um diretor, ver que os sonhos de uma equipe lá atrás, que eram defendidos, viraram realidade. Então, vieram os resultados e a satisfação. No meio disso tudo, teve muita lágrima, teve vontade de desistir, porque a gente é gente. E gente cansa, gente tem dia bom, gente tem dia ruim. Então, também tive dias muito difíceis. Mas aí a gente busca ajuda com os nossos amigos. Dentro aí da fé de cada um, na nossa espiritualidade, a gente busca ajuda. A gente busca ajuda com outras pessoas. A gente não está sozinho. E é isso que a gente tem que lembrar. Eu lembrava disso a todo momento. Bom, uma palavra que eu queria destacar para a gestão. Diálogo. Não adiantava nada ter vários planos e eles ficarem guardados como se fossem só meus. Eles não eram meus, eram da nossa comunidade. Então eu entendi que eu tinha que dialogar com as pessoas. E aí eu vou mostrar para vocês de forma prática algumas coisas que nós fizemos. Esse momento era um momento de reunião com os professores. Eu pensava assim, professor gosta de café. Eu acho que professor gosta de café. Eu quero ouvir o que está bom, o que não está, quais são as suas ideias. Então a gente fez um brainstorming, que é a tempestade de ideias, com os servidores. Fizemos ali alguns momentos de reunião que eles contavam o que está bom, o que não está, que ideia que você tem. Só que isso era planejado, a gente fazia isso, a gente pensava, botava no papel, olha, o que eu posso melhorar para o ensino? O que eu posso melhorar para a assistência estudantil? E aí a gente fazia esses momentos de reunião. Era o momento de estar perto. Eu entendo que a gestão você tem que estar ali, perto de quem está precisando da ajuda do seu trabalho. Então esse aqui é um desses momentos de diálogo. Os alunos a mesma coisa. Vocês aqui no CP, como é importante vocês dialogarem, serem ouvidos. Isso é muito importante em qualquer instituição. Então, lá também acontecia isso com a gente. O que a gente fez? A gente parou as aulas e fez um momento que os alunos podiam contar para a gente, porque às vezes não tem tempo de andar na escola inteira e ver tudo. Então eles podiam contar o que vocês querem, o que vocês estão precisando. Então a gente fez um dia da qualidade e eles fizeram uma lista de coisas que eles queriam. Primeira coisa que os alunos queriam: Wi-Fi para todos os alunos. Faz parte, meus amigos. Eu aqui no CP fico querendo Wi-Fi também, né? Eles têm razão. Outra coisa que eles queriam, a gente fica na BR. Então eles queriam que melhorasse a iluminação do ponto do ônibus, que é uma dificuldade que eles tinham. Ali tinha uma série de coisas. Queriam armários, igual aquelas escolas chiques dos Estados Unidos. Tem aqueles armários que você guarda as suas coisas. Os alunos pediram isso mesmo. Enfim, eles colocaram uma lista de coisas e aí a gestão também envolve transparência. A gente contou para eles. Em verdinho era o que a gente conseguiu fazer. Em amarelinho era o que estava em andamento. Em vermelho era o que não dava para fazer. Porque é isso também. Não é a pessoa, por mais bem intencionada que seja, ela não vai conseguir fazer tudo. Tem os entraves burocráticos, tem os entraves de investimento, tem os entraves do dia a dia. Então a gente fez esse painel, ali eram os mais votados, né? E a gente foi fazendo essa prestação de contas. Era o que estava em andamento, enfim. E ali a votação dos alunos. Nessa partilha com os alunos, lá no interior, muitos deles querem vir à Bienal, aqui no Rio, enfim. E aí a gente percebeu um problema na escola. A escola estava ficando suja. O pessoal lanchava, às vezes jogava as coisas no chão.
e a gente não tinha dinheiro para trazer todos os alunos da Bienal. Então a gente falou assim, ó gente, vocês ajudam a gente então, vamos fazer um concurso com vocês? Vocês vão trazer ideias, como deixar a nossa escola um ambiente mais organizado. E aí eles tinham que mandar essas ideias. Por meio daquelas ideias, a gente ganhava também informação dos alunos e a gente tentava, a gente fez nessa espécie de gincana, as ideias que eram analisadas lá por uma equipe que eram mais fáceis de implementar, a gente levaria os grupos para a Bienal. Gente, choveu ideia! E a escola ficou limpa durante o mês, todinha limpinha. Por quê? Porque eles se sentiam parte. É claro que passou o mês da gincana, apareceu um papelzinho ali, outra coisinha ali, e é isso, é o trabalho contínuo da gente mostrar para eles que aquele lugar público era deles e que precisa ser bem cuidado. Enfim, mas estou mostrando para vocês que a gente tentava envolver as pessoas. Que para mim, quanto mais gente estiver envolvida, mais a gestão consegue tornar os projetos realidade. Ali, a gente fazia o serviço público, a transparência é um dos nossos princípios. A gente fazia reunião com todos os alunos no final do ano. Fazia várias reuniões. Nosso auditório era pequenininho, colocava os alunos. E aí a gente ia mostrando para eles o que a gente tinha feito, o que não tinha feito, o que estava previsto para o próximo ano. Isso dava um trabalho fazer isso. Mas a gente fazia porque a gente estava ensinando cidadania. A gente precisa mostrar. Eles não votaram para que a gente ganhasse a eleição. Eu tinha que mostrar para eles o que estava sendo feito e o que não estava. Isso faz parte, isso é exercício. Para eles também, enquanto cidadãos, pensarem em outras instâncias de gestão. Então a gente fazia isso. A gente colocou no site do Instituto todos os nossos gastos. Então, sempre que tem lá na plataforma do governo federal, quem conhece? Todo mundo sabe? Então a gente colocou no site. Se um aluno quiser saber quanto era a conta de luz da escola, ele tinha essa oportunidade. Até para ele ver que quando ele saía da sala e deixava o ar-condicionado ligado, era um dinheiro que a gente estava gastando e que deixava de investir nele. Então a gente ia fazendo essas coisas. Estou mostrando para vocês, bem prático mesmo. E aí, eu venho aqui hoje compartilhar os desafios e as nossas vitórias. Isso daqui a gente fez, eu aqui estudo educação e tecnologia. Tem um pezinho na tecnologia, eu gosto. E aí teve problema de segurança, inclusive um problema recente, debatido nas escolas. Então a gente pegou, compartilhou esse problema em reunião com os servidores, olha como é bom compartilhar. E aí o professor da área de eletrônica fez aquela caixinha, e o professor da área de informática fez um sistema. Lá em Itaperuna, a gente aqui tem carteirinha. A carteirinha dos nossos alunos, ela tem chip. Não é um chip para ser usado para punir os nossos alunos, mas é para organizar. Então, na entrada da escola, eles passam a carteirinha, eu sei certinho quem entra, quem sai. E aí a gente usou essa informação, não é para o ensino. Então, por exemplo, o pessoal da gestão pedagógica, os pedagogos nossos, eles podiam extrair relatórios e saber quantos alunos estão faltando há algum tempo aqui na escola, para ele poder chamar o pai, o que está vendo, tem algum problema? O restaurante onde a gente serve lá a comida dos alunos, pelo sistema a gente sabe, se eu chegar lá e apertar um botão lá no sistema, a gente sabe exatamente quantos alunos estão no momento dentro da escola. Semana de recuperação, geralmente tem pouco aluno na escola, então o cozinheiro ia lá e olhava, quantos alunos tem na escola? Por causa do sistema a gente sabia. Aí falava assim, olha, hoje eu vou diminuir a quantidade de arroz, porque tem menos aluno. Olha aí a tecnologia sendo usada a favor da educação. E a interação humana sendo o principal. Por que usar? O como usar? Enfim, tudo fruto de um trabalho coletivo. Eu não sei fazer aquele sistema, mas alguns colegas se sentiram sensibilizados com o problema e quiseram ajudar. Enfim, nessa questão da participação coletiva, que eu vou falar com vocês várias vezes aqui nos exemplos, ali uma véspera de evento, é a sala de reuniões da direção, a gente chamava os alunos do Grêmio para ir para a sala de reuniões da direção, sim. Aquela sala, um lugar de debate, um lugar de decisões, eles também tinham o direito de participar. E a gente estava ali, eu reservava um tempo que eu tinha para a mão na massa e fazer crachá. Por que não? Porque aquilo faz parte da escola. Então a gente organizava juntos os eventos. Naquela parte ali de baixo, eu lembro que na época das vacas gordas, a gente lá desfila. Não sei se aqui em Petrópolis tem desfile de 7 de setembro. Lá em Itaperuna tem um desfile do aniversário da cidade, é tradicional. E a gente desfilava sem banda marcial. Então a gente tinha um sonho de ter uma banda marcial. A gente aproveitou
e fez o quê? Vamos fazer a licitação para comprar instrumento. Mas a gente não tinha professor para ensinar. Aí deve ficar doido, porque os instrumentos chegaram e ficaram parados. E aí, gastou o dinheiro do povo, gastou o dinheiro público, não usou. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas quem sabe pedir? Aí eu ia lá e pedia. Tinha os alunos que vieram de escolas, que eles tocavam nas escolas, falaram, vocês vão me ajudar, vão montar uma banda aqui com a gente? E eles tomaram a frente e criaram a nossa banda marcial. O nosso professor de música usava para questões do ensino afro, para também fazer o ritmo africano, que a gente debate na escola. Olha aí, agora se eu achasse que era eu sozinha, nada disso teria sido feito. Só que a gente sabe pedir ajuda. E é isso, não tenho vergonha de falar. O que a gente conseguiu foi fruto mesmo dessa participação coletiva. Mais uma vez, gente, trabalho colaborativo e diálogo com a comunidade. Ali são nossos eventos, as nossas semanas acadêmicas, que a gente chama escola pública para participar. E aí a gente transforma as salas de aula em salas temáticas. Ali também, vários professores trabalhando para que aquela ação acontecesse. Agora, meu sonho. Esse sonho eu não te contei, Débora. A gente queria fazer uma sala de aula do futuro. Lá em 2012 a gente pensou, gente, todo mundo com o celular na mão. Como que a escola, mas não é todo mundo que tem. Como que a gente faz essa escola ser um polo de inclusão digital? E ao mesmo tempo a gente pode chamar os professores para tentar fazer uma aula diferente. É o que vocês estão vendo lá na oficina da Ana Carolina. Veio muito também dessas experiências. E aí, a gente tinha um sonho de fazer uma sala de aula do futuro. Aí uma amiga deu o nome. Uma tecnoteca, eu gostei desse nome. Tecnoteca, achei maneiro, né? Eu também gosto de dar nome para as coisas, vocês vão perceber. Aí a gente criou a Tecnoteca. Essa era a ideia que eu defendia na campanha. Uma sala com celular, uma televisão 3D, as pessoas terem contato. Quando a gente divide com outras pessoas, com outras ideias, olha como a gente fica forte. Olha a sala, o que virou? Gente, fala aí, sensacional! Sensacional! Então ali a gente tem uma sala para iluminação, a designer falou assim, cor da tecnologia azul, vamos botar uma luz azul, vamos colocar, a sala não tem quadro, para o pessoal poder trabalhar a tecnologia e pensar novos métodos. A sala tem mesas redondas para a gente trabalhar em grupo. A sala é flexível, então a gente pode transformar em um momento ela em um auditório, como está lá em cima. Em outro momento, ela pode simplesmente estar trabalhando outras coisas com os alunos. Naquela foto que tem ali, são os alunos da rede pública nos visitando, conhecendo o Instituto, sabendo que ele é gratuito, sonhando com um dia estudar lá. E ali, a gente com o QR Code colocava o nome da escola deles. Então, quando ele chegava e lia o QR Code, isso pode ser uma coisa simples, mas mostra um afeto, uma atenção, um carinho. Bem-vindo, escola tal. E ali eles estavam mexendo nos nossos tablets. E nada disso eu fiz sozinha. Envolve o pessoal da licitação, envolve quem ajudou nas ideias. E olha que bacana essa questão da colaboração. Ali embaixo são alunos à frente da sala, ajudando o pessoal que nos apoia na limpeza, cuida do campus, eles assistirem um filme em 3D, porque lá em Itaperuna na época não tinha cinema 3D. Então, olha que bacana você chamar quem está cuidando da sua escola todo dia para ele também usar a escola como dele também. Então, a gente fez algumas dessas ações. Ali em cima é capacitação. Nenhum professor é obrigado a usar tecnologia lá. Mas ele pode conhecer. Se ele gostar, se ele achar que tem sentido, ele usa. Enfim, essa virou a Tecnoteca. Aqui a gente fez a Tecnoteca virar um mini museu. Então, a gente fez uma exposição com hologramas. A gente colocava o tablet deitadinho. E isso tudo os alunos que faziam, as ideias vinham deles, né? Então a gente fazia uma exposição dos visitantes. Ali, o pessoal das licenciaturas dos outros campos começaram a nos visitar. Aí eu achava isso chique, gente. O povo vem visitar a gente, que achou legal. Ah, lá dentro de mim, eu ficava numa felicidade de saber que o papel que estava lá no planejamento está ajudando outras pessoas. Isso é sensacional. Então ali é um jogo feito pelo curso de Sistemas de Informação. A gente comprou um projetor interativo. Projetor interativo é aquele que, quando você coloca a mão na tela, a sua mão é tipo um mouse. Legal pra caramba, gente. Tipo aquele povo chique da televisão, que fica passando as coisas. E bota a mão assim.
Eu queria essa coisa chique lá, mas tinha que ter sentido. Não era só para ficar colocando a mão chique na parede. Aí o que a gente fez? Os alunos de sistemas fizeram um sistema que tivesse botões grandes para facilitar o uso. E aí o trabalho lá de sistemas de informação foi usado quando as escolas nos visitavam, usava o sistema dos alunos. Olha o ensino, a pesquisa e a extensão juntos. Né? Enfim, deixa eu olhar a hora aqui. Não, tem como. Vamos lá. Negócio de nome que eu falei com vocês que eu gosto de dar. A gente tem os cursos de eletrotécnica, mecânica, então a gente tinha o sonho de fazer um galpão de oficinas. Eu falei, gente, galpão de oficinas, sem graça. Juntamos com o povo, vamos dar o nome de Parque Acadêmico Industrial. Dela, sensacional. Aí a gente botou um letreiro grande em frente à escola, o nome desse prédio, que o povo que passava na BR olhava e falava assim, o que é isso? Era o nosso objetivo, quero saber o que é isso, isso é uma escola. Enfim. E aí a gente sonhou com esse galpão. No sonho inicial, na campanha, eu usava esse desenho. Olha, um galpão para área de indústria, um laboratório de mecânica, de eletrotécnica. A gente reuniu com os professores da área, debatemos com a equipe de engenharia. Olha o que o Parque Acadêmico virou. Um espaço com os laboratórios, essa é a frente dele, o nome do campus, fruto também de um trabalho coletivo. Hoje eu vejo alunos do ProEja, que trabalham o dia inteiro, que às vezes não tiveram a chance de estudar na idade certa, tendo a chance de fazer uma aula prática lá. Hoje tem um curso de engenharia mecânica. Vocês sabem o que significa uma engenharia mecânica gratuita numa cidade do interior? Que tem as universidades na capital. Mas quantos conseguem bancar os aluguel, passagem, fora da própria cidade? E por causa de sonhos vividos lá atrás, estão dando continuidade hoje, essas oportunidades foram criadas. Então, estou contando para vocês, restaurante. A gente tem um trabalho de assistência estudantil. Lá, nossos alunos almoçam e jantam. Isso é importante para a gente. Não foi fácil. No início não tinha como dar o almoço para todos. Então, era só quem estudava manhã e tarde que ganhava. Foi uma luta, equilibrar as contas, entender. Hoje, depois de muita luta, aqui é o nosso restaurante estudantil. Mais um trabalho, e a gente não tinha dinheiro não. Quando a gente ficou sem dinheiro, a gente não fala sobre emenda parlamentar. Os nossos colegas da reitoria foram pedir dinheiro aos deputados, sim. Por que o dinheiro que eles ficam falando sobre emenda não pode vir para o povo? Cabe a nós levar os projetos. Nós levamos e com muita luta nós conseguimos. Aí eu tive que reeleger para conseguir fazer essas coisas todas. Aí candidatei a segunda vez. Aí o povo estava vendo que a gente estava trabalhando, acreditaram e continuaram. Enfim. Aí deu. A gente tinha um sonho, tinha um auditório que a obra tinha dado errado. E a obra estava lá parada. Eu falei, meu Deus, a gente não tinha um auditório assim bonito igual aqui. Eu falei, não, vamos terminar esse auditório, mas ele não vai ser só um auditório, vamos transformar ele em cinema e teatro. Por quê? Porque a gente está aqui no interior e quer dar oportunidade para os alunos que gostam de música, que gostam de teatro, de se apresentarem, se sentirem valorizados, trazer as famílias. E quem sabe dali nasce um talento. Ou um dia que ele está triste em casa, e ele é aplaudido. A música que ele toca. O cinema, enquanto também educação para a gente debater. Hoje vivemos a era de produção de conteúdo. Por que a gente não pode fazer mini vídeos dos alunos a partir da leitura de um livro e isso ir para a telinha? Então a gente sonhou em transformar o nosso auditório em cine-teatro. Aí eu vou ficar com o maior orgulho assim para vocês mostrando. Olha lá, gente, que lindo! Ali são nossos alunos se apresentando na primeira semana de aula. E a galera que está chegando, chega num lugar bonito desses. Muita gente fala assim, essa escola é minha, é sua, e é pública, e é gratuita. Quem dera se a gente conseguisse que todas as escolas públicas tivessem essa mesma estrutura. Então nos cabe falar que é possível, mas aí a gente precisa pedir para que os investimentos na rede federal também venham para as outras redes. Enfim, então a gente foi mostrando, por que não, tentar o melhor para os nossos alunos. Mas a gente chorou pra caramba até chegar nesse ponto aqui. Hoje é fácil falar, gente. Eu até falo que quem pensa que foi um filme de ação para fazer isso tudo, tanta coisa que a gente fazia, foi um drama, e um drama daqueles. Mas hoje eu posso contar que era um drama com final feliz. Então, tá ali.
Olha que bonitinho, aqui é uma sessão de cine pipoca com o pessoal da escola pública assistindo os filmes com a gente. Então isso nos dá também muito orgulho, né? Isso é uma escola, porque não a escola, ela pode ser interessante, ela pode ser diferente, ela pode usar a arte para propagar ensino, porque não, extensão, enfim. Aí, já estou terminando, Débora, vou fazer um pequeno merchan. A gente tem um canalzinho no YouTube, eu não estou na direção mais, mas isso pode ajudar vocês. O pessoal que está fazendo as oficinas lá com a Ana, vê que a gente partilha junto com os meus outros colegas também, algumas ferramentas educacionais. Se vocês botarem no YouTube, Monitor Digital IF, vocês vão achar um canal com esse símbolozinho que é nosso, e lá tem uma playlist Ferramentas Educacionais. Lá a gente dá um monte de dica para usar algumas ferramentas que vocês podem usar nos trabalhos também aqui, se vocês julgarem interessante. Então eu trouxe só para compartilhar, até porque o PPG aqui eu atuo na área de educação e tecnologia, eu trouxe isso. Vai que vocês olham alguma coisa legal para vocês fazerem no trabalho. Então trouxe aqui essa dica. Para terminar, eu queria falar sobre sonhos. Lá atrás, eu comecei a falar sobre os sonhos que a gente apresentou no projeto. E muitos deles viraram realidade, como vocês viram ali. Durante a pandemia, em 2020, acabou o meu mandato. E aí eu tive uma oportunidade, por ter sido aluna, professora e trabalhar nos projetos, na gestão, me convidaram para escrever um livro sobre o que é a educação profissional tecnológica. Então eu tive a chance de escrever um livro que conta um pouco o que é o Instituto Federal. Aí foi o primeiro livro que eu tive a chance de escrever. Ele é gratuito, é um PDF. Depois, Débora, eu vou te mandar, se você tiver contato para mandar para eles. É gratuito, porque às vezes vocês nem sabem o que é o Instituto Federal Direito. E esse livro é uma história de ficção, baseada na nossa realidade, toda permeada de ilustrações. Ali a gente está falando, é um capítulo sobre, uma parte sobre inclusão, né? Tem um menino ali usando o computador para ajudar o outro colega. Enfim, é um livro que conta o que é Instituto Federal, de tudo ilustradinho, facinho de ler, vocês nem 2 horinhas. É legal para vocês conhecerem também um pouquinho da educação profissional. Depois eu vou passar para a Débora o PDF, que ele é gratuito mesmo. Quem quiser se interessar pelos institutos federais, então tem mais isso aqui. E para terminar, nesse frio de Petrópolis, eu trouxe esse chocolate aqui dentro, porque lá em Itaperuna a cafeteria é top. E aí... Pois é. Né? Podemos fazer um café com vocês no final, comemorar. Quem sabe? Depois a gente conversa, Débora. Enfim, gente, o que eu queria terminar é mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer a atenção de vocês e dizer que eu era uma ex-aluna do Instituto, uma professora que tinha sonhos. E quando esses sonhos foram compartilhados e com muito suor, com muito trabalho, a gente percebeu que foi possível realizar. Eu não fiz nada sozinha e hoje eu vejo a diferença que faz na vida dos nossos alunos que estão lá. Então, vocês que estão aqui, quando vocês pensarem em desistir, ou quando vocês olharem lá para frente, pode chegar a sua vez de passar um concurso, pode chegar a sua vez de abrir a sua escola, pode chegar a sua vez de começar trabalhando. Eu comecei trabalhando, dando aula particular para os alunos de reforço, de matemática que eu gostava, e aquilo foi me ajudando a pegar o gosto pela docência. Hoje eu posso dizer para vocês que eu sou muito realizada, sou feliz, tive a oportunidade, junto com os meus colegas, ajudar a vida de um monte de gente. Como lá atrás, eu tive a oportunidade de estudar nessa escola e hoje eu sou grata ao ensino público e estou aqui para agradecer. Tenho a chance de fazer um curso de doutorado. Então, acredito em vocês que é possível, não é fácil. Vem com um sorriso, vem com muita lágrima, mas não desiste não, porque lá na frente você vai olhar para trás, igual vou olhar depois, vou querer rever esse vídeo aí e falar, que bom, a gente conheceu, valeu a pena. É isso, passo para o meu amigo. Falar depois da Michelle é difícil, né, gente? Bom, vou pedir a ajuda ali para colocar minha projeção, mas eu agradeço aqui a professora Débora, né, pelo convite. Também sou aluna aqui como vocês, né? Tenho esse privilégio de estar nesse doutorado em educação.
aqui, né, na Universidade Católica de Petrópolis, e trago também a experiência, né, de gestor lá em Santo Antônio de Pádua, né? Não sei se aqui todos sabem onde é, enfim, né? O pessoal até implica que é fim de linha, né? Que é lá na divisa com o Espírito Santo, na divisa com Minas Gerais. Enfim, Santo Antônio de Pádua é uma cidade de 40 mil habitantes, está aí na tela. Posso ir ali? Isso, esse daí, por favor. Vou projetar ali. Bom, então, Santo Antônio de Pádua é uma cidade de 40 mil habitantes. Vamos lá. O meu slide não está bonitinho igual a da Michele, não, que a Michele, ela, né, da área aí de informática, capricha bem, né? Eu vou arriscando. Mas ali já são algumas imagens, né? E aí, pessoal, como a Michele colocou, aqui são todos da pedagogia, Débora? Que bom, eu também sou pedagogo no Instituto Meu Cargo de Técnico Pedagógico, né? Tenho a oportunidade de trabalhar também. Ô, Michele, volta, agora eu consigo aqui, né? Tá, porque na verdade, só um minutinho. Acabou. Eu coloquei aquela foto ali, né? Na verdade, um colega lá do nosso instituto, né? E aqui é a unidade de Santo Antônio de Pádua, né? Aí com esse nosso título, né, de lemas e potencialidades. Aí eu trouxe aqui uma foto, né, do campus, lá Santo Antônio de Pádua. Isso que Michele falou é muito importante, né? Às vezes as pessoas não conhecem o Instituto Federal. Michele falou que é o antigo Cefet. Aí falar isso em Petrópolis é meio complicado, porque o Cefet está aqui do lado, né? Então o que aconteceu, né? Lá em 2008, né, o presidente Lula instituiu uma lei criando os institutos federais. Na verdade, era a rede federal centenária, Cefet, antes foi escola técnica e depois, né, se transformou em institutos federais, mas não foi uma mudança só de nome, né? Foi uma mudança de proposta. E o principal, chegar no interior. O próprio Tribunal de Contas da União, né, nas suas pesquisas, coloca que 80% da expansão dos institutos federais foi em cidade até 40, 50 mil habitantes. Gente, isso é uma revolução, Débora, né? Michele sabe. Itaperuna é uma cidade de 100 mil habitantes, Pádua 40 mil. Então, conseguir, né, uma estrutura dessa aqui é muito impactante. Então, aqui, né, é uma área construída de 5.600 metros quadrados para 31 mil metros doados pela prefeitura, ou seja, tem muito espaço ainda. Eu inicio em Santo Antônio de Pádua com início, assim, com a finalização da obra, 2014. Aí os tempos, né, 2014, 2015, já estavam em tempos um pouco tortuosos, né? E a partir de 2016 ficou muito mais complicado. Aqui uma foto aérea também para vocês terem ideia, ó. Aqui são as salas de aula, aqui tem o nosso auditório, né, um cine-teatro, ó, tô copiando a Michele. Como que eu esqueci o nome, gente? É um anfiteatro, obrigado. Aqui a quadra, os nossos laboratórios. Aí eu trouxe um mapinha aqui, né? Só para ajudar, né? Para ver onde é Santo Antônio de Pádua, onde que é esse noroeste fluminense, né? Aqui, ó. Aqui é a micro-região de Itaperuna, que a gente implica que é a capital do noroeste. E aqui nós de Santo Antônio de Pádua. Então, ali próximo de Campos Goytacazes, né? Então, para vocês verem, é 3 horas e meia de carro de Santo Antônio de Pádua até aqui a Petrópolis. É a região mais esquecida deste estado, né? E, felizmente, essa política de interiorização favoreceu muito o noroeste. Hoje tem o IF em Pádua, né? Itaperuna, Bom Jesus, Cambuci, né? São municípios talvez que vocês não tenham, né, ouvido falar, mas é uma revolução no interior, né, pela precariedade, né, que a gente conhece.
Aqui, Débora, olha a minha ousadia, hein? Olha quem que eu estou trazendo, né? Michel Dissertor. Esse autor tem me acompanhado depois que a professora Débora, tive esse privilégio, né, de ser aluno em 2 disciplinas, e a professora, né, nos sacudiu com alguns autores. E um que tem, né, me proporcionado, né, o maior pertencimento, mergulho para entender, né, que eu estou na fase de escrita da tese, é o Michel Dissertor. E esse trecho eu coloco lá na minha tese de doutorado, que eu faço também um resgate dessas memórias, porque eu tive a oportunidade de pisar o chão lá daquela obra e pensar uma escola do zero, né? Então, como sempre acontece, foi preciso pagar para entrar. Limiar histórico da beatitude. Só existe história onde há um preço a pagar. O repouso só se alcança mediante esse tributo. Então tem muita relação com o que Michele colocou. Quantas ações aqui, né, a nossa colega Michele trouxe, né, são aí os preços a pagar também, né? Porque no serviço público a gente sabe, licitação, falta de recurso. Eu mesmo peguei uma das piores fases, né? Michele, na primeira gestão, 2012 até 2015, né, 16, eram outros tempos, né? Aí depois, né, 2016 até 2019, infelizmente, né, os governos que passaram não olhavam o instituto, não tinha tanto investimento, e a gente teve que ir atrás de, né, deputado. Não é uma coisa muito fácil, mas só conseguimos lá em Pádua dar andamento com emenda parlamentar. Isso mesmo, pedindo, com projeto, né, apoio da nossa instituição, da reitoria, mas não é algo muito simples. E o governo federal tem a obrigação de nos manter, né? Isso que a gente sempre questionava. Então aqui eu trago, né, só uma síntese, né, desses dilemas e desafios, porque o que Michele colocou foi importante. Às vezes, né, a gente não acredita. Nossa, eu vou chegar a ser gestor, coordenador. O pedagogo tem esse potencial, gente. Vocês serão os coordenadores, diretores de escolas desse país, público e particular. Eu nunca imaginei estar onde eu estou, né, estar na direção geral. É o meu último ano de diretor geral. Eu fui eleito primeiro em 2016 e reeleito em 2019. É o que Michele falou. É uma potência dessa escola democrática. É votação. Até em 2019 teve urna eletrônica que o TRE emprestou, e é debate, é sabatina, e as salas de aula, nossa, é uma loucura, né? Mas na hora ali a gente, né, se compromete ainda mais com a instituição trazendo as propostas. Aí eu trouxe aqui, ó, mobilização da comunidade escolar em torno de uma educação emancipatória. Essa é a maior dificuldade, né? Essa gestão de pessoas, colocando assim. Como que o gestor, como que o diretor vai mobilizar toda a comunidade? É muito complexo, né? Então, isso fica aqui, né, para os pedagogos aqui, os licenciantes em pedagogia, porque é uma oportunidade grande a educação profissional tecnológica. Às vezes, né, a gente não tem essa oportunidade, não visualiza, né, mas, como Michele colocou, temos aí muito espaço para crescer. No caso da EPT, que é a Educação Profissional Tecnológica, nós temos esse outro desafio aqui: romper a dualidade entre educação superior para os ricos e ensino técnico para os pobres. Isso, gente, é muito marcado na história da educação profissional. E quem é que quer ser técnico no país? Técnico é algo para quem não deu certo, né? Eu mesmo ouvi isso de minha mãe alguns anos atrás, né? Quando eu tive, né, a oportunidade de até fazer um curso técnico, mas minha mãe não deixou. E olha que minha mãe é pedagoga. Ela não deixava porque isso não vai te preparar para o vestibular. Isso não vai dar certo. Isso é um problema, né? Que a educação profissional enfrenta. E a educação superior aí é vista, né,
como diferente desse ensino técnico. Enquanto o Brasil, 8 a 10% dos alunos do ensino médio fazem alguma formação profissional, nos países desenvolvidos esses índices chegam a 60%, pra vocês terem ideia, né? Claro, isso tem toda uma discussão. Infelizmente no Brasil a carreira técnica é desvalorizada, com algumas exceções, né? Mas a pessoa quer ser doutora, né? Ela quer ter o diploma de curso superior, né? Isso, para reverter esse quadro, é complexo, né? Eu trago aqui também, recursos financeiros de custeio de investimento. Eu, quando entrei na gestão, nem sabia que existia essa diferença, né? Que assegura a possibilidade de uma escola emancipadora de qualidade. Custeio é o recurso, a rubrica que o Ministério da Educação manda para manter a escola. Luz, água, telefone. Quero construir alguma coisa? É a outra rubrica. Investimento. Aí, às vezes, você tem dinheiro no custeio e não tem dinheiro no investimento. E como você explica isso para a comunidade, né? Enfim, isso são os dilemas e os desafios que estão postos. Eu trouxe aqui, Débora, também, um tema bem instigante, né? Principalmente aí para nós pedagogos também, né? Essa discussão do acesso, permanência e êxito estudantil, né? O Instituto Federal, ele traz uma política, né, institucionalizada do acesso e principalmente da permanência, porque não adianta ter o acesso só. E a permanência? Então a gente tem uma política de bolsas, né? Tem uma política de monitoria, temos profissionais para fazer o trabalho mais acolhedor, ali mais próximo, que é o pedagogo, o psicólogo, assistente social, enfim, para a gente conseguir, né, ter esse êxito. Aqui um outro dilema também nosso, né? Mediação de conflitos. É o tempo todo, né? Entre professor e aluno, entre aluno e aluno, entre professor e técnico administrativo, entre técnico e professor, família e o aluno, família e diretor. É isso, gente. O pedagogo está aí para mediar esse conflito, né? A nossa formação, felizmente, nos capacita para ajudar a ter aquela voz de equilíbrio nessa mediação de conflito. Isso foi o maior aprendizado que eu tive, né? Nesses anos, né, que vou completar aí 8 anos de diretor-geral. Ouvir mais, né? Saber compreender realmente o que é uma escola democrática, que não é só votar. O diretor, ele tem que estar ali abrindo espaço, tem que estar mobilizando as pessoas. Gente, vamos lá, vamos fazer. Mas é complicado, cada um com a sua história, a sua subjetividade. Então eu tenho que ouvir muito, tem que ser o mais equilibrado. Até uma colega fala, nós somos o adulto da relação, então a gente tem que ser o equilibrado da história, que às vezes chega professor lá e, enfim, técnico, até nos desrespeita, né? Em alguns momentos a gente é desrespeitado, infelizmente, com falas agressivas, enfim, colegas que estão ali com alguma questão. Compreensão do que seja educação de qualidade. Será que o gestor sabe o que é isso? Por isso que eu fiz essa provocação, né? Muitas vezes se pensa que a escola é de qualidade se ela aprovou muitos alunos na medicina, por exemplo. Isso é uma coisa que acontece com o ensino médio. Quando os pais chegam lá ao IFPAD, o que eles perguntam? Essa escola prepara o meu filho para medicina? Aí eu respondo, prepara para medicina e para muito mais, né? Porque é a visão que dual, ensino técnico não vai colaborar. E tem o sonho do curso superior, enfim, não tem problema nenhum isso, mas a gente tem que estar preparado também para desconstruir essa ideia de que escola boa é a escola que reprova, é a escola que consegue índices de aprovação. Nós, lá no IFPA, do IFTAPERUNA, temos muitos índices positivos. E eu sou cobrado o tempo todo pela comunidade para botar um outdoor na porta da escola. Essa escola é o primeiro lugar no IDEB. Vou terminar minha gestão sem precisar de fazer isso, porque eu sempre tento argumentar, contra-argumentar, porque isso, na visão, não é o ideal. Ainda mais, por exemplo, lá no IFPAD, em frente eu tenho um CIEP do município. Aí
eu sou o primeiro lugar e eles talvez não sejam? Por que isso? Por que eu tenho que estampar isso? Que é assim que a mídia coloca. Qual que é a melhor escola? A escola que tira, sei lá, uma nota alta no Enem, alta no IDEB. Claro, os indicadores são importantes, mas eles precisam, né, de sempre estar sendo aprimorado. E uma outra questão também, que eu aprendi muito com o Michele, tem essa honra de ter essa colega e amiga, né, na instituição. A nossa gestão, né, a função de gestão, ela tem que ter como marco um choque de humanização. Às vezes a gente fala muito em choque de gestão, reestrutura, mas será que nós somos humanos mesmo? Acolhemos? Estamos pensando ali enquanto professor na permanência? Ou só terceirizando a culpa? Então, e os pedagogos têm uma função aí muito importante. Aí eu trago aqui também um autor, o Miguel Arroio, que é especialista em discussão de EJA, né? Ele é da UFMG, já aposentado, professor titular. E essa provocação aqui mexe muito comigo. Que novas interrogações, que novos saberes aprender com a educação profissional tecnológica. Então, isso dali tem que nos motivar, né? Qual que é a pauta aí que nos motiva a fazer a educação? Para a gente responder aqui, que novas interrogações. Aí, até aproveitando também essa questão da Michele, nos pedagogos aqui, pensar que vocês também vão atuar na educação profissional tecnológica, que às vezes, Débora, isso passa totalmente despercebido na função de pedagogo, né? Na formação. Vocês podem trabalhar no Instituto, no Cefet, sei lá, no Senai, no Senac, escolas privadas de educação profissional. Gente, a gente tem que estudar outras coisas totalmente diferentes, né? Você faz a pedagogia, mas você cai lá na educação profissional, outro processo formativo. Então, fica aí essa dica, se assim a gente pode dizer. Agora, o que se coloca é que vão ter muitos mais concursos, já estão vendo as autorizações em nível federal, e vem muito concurso aí para os institutos federais. Por exemplo, lá em Santo Antônio de Pádua, nós, como eu disse, né, infelizmente pegamos o declínio de investimentos. Nós, pelo Ministério da Educação, temos um tamanho de número de servidores. Nós temos 32 professores, podemos chegar a 70. Então vai ter que ter concurso para isso tudo. Não tinha sido liberado, agora estão liberando. Nós temos 29 técnicos administrativos, podemos chegar a 45. Isso é concurso. Então, galera que está aí terminando, enfim, coloca no radar aí institutos federais, Cefetes, né? Aqui no Rio ainda tem o Colégio Pedro II, todos são da rede federal. E aqui, aí eu trouxe, não vou fazer leitura, mas isso me chama muita atenção também. Quando a gente fala lá daquela questão da dualidade, que é um desafio para o gestor da educação profissional. Isso daqui, pessoal, é uma lei de 1909 que cria as escolas de aprendizes artífices, que hoje são os Cefetes e os institutos federais. Mas observem que, e por isso que a gente compreende, né? Hoje, quando o pai se questiona, mas meu filho vai fazer curso técnico? Olha a origem de tudo, né? A Escola da Educação Profissional à época foi criada para isso aqui. Serão admitidos os indivíduos que requererem dentro do prazo marcado para a matrícula e que possuírem os seguintes requisitos. Preferidos os desfavorecidos de fortuna. Idade de 10 anos e 13 anos, não sofreu o candidato moléstia, infecção contagiosa, nem ter defeitos que impossibilitem o aprendizado ósseo. Gente, isso é uma lei brasileira. Felizmente, extinta, mas marca muito. A educação profissional foi tida como o quê? Como lugar de regeneração, limpar a rua, traz todo mundo para dentro da escola. Por isso que quando você vai lendo a história, as casas de abrigos, esses abrigos, FEBEM, essas coisas, isso tudo é a origem da educação profissional. E o pedagogo em formação precisa de entender isso também, que vocês podem atuar nessas escolas. Então, aqui vocês vejam, né? A inclusão aqui passava longe, claro, né? E aqui eu trouxe essas fotos também só para marcarem um pouquinho, né? Como que o gestor da EPT pode contribuir para amenizar essa dualidade? Essa foto aqui é o Cefet Campus à época. Na verdade, na Escola de Aprendizes Artífices.
Aqui os alunos estão preparados, para os exercícios militares que eles chamaram. Então, já nos diz muito, todo mundo, né, em fila, como que se a regeneração passasse pela militarização, né? E ali aquela foto, todo mundo uniformizado, escola de aprendizagem. Então, por isso que se você, pedagogo, for atuar um dia na educação profissional, você vai ter esse desafio aqui, como coordenador, gestor, romper a dualidade, porque ainda no imaginário brasileiro, educação profissional é isso daqui, é para o pobre, paupérrimo, que não deu certo na vida, mas não é assim, né? Aí eu trouxe aqui também, rapidamente, assim, a missão desses institutos federais, né? E a gente, né, eu, Michele, aqui estamos falando tanto, né? Os institutos federais são a síntese daquilo de que melhor a rede federal construiu ao longo de sua história das políticas de educação profissional e tecnológica. São caracterizados pela ousadia e inovação necessários a uma política e um conceito que buscam antecipar aqui e agora as bases de uma escola contemporânea no futuro e comprometida com uma sociedade radicalmente democrática e socialmente justa. Quando eu li aquilo ali algumas outras vezes, eu pensei também, será que eu vou dar conta disso enquanto gestor? Porque a proposta pedagógica dessas instituições, os institutos federais, ela é muito radical, ela é muito contra-hegemônica, né? Surgiram para desbravar aí essas dificuldades na educação profissional. Aí eu trago aqui também, né? Será que o gestor compreende o que seja currículo? Aqui uma citação, né, do nosso querido, né, Antônio Flávio Moreira, que é nosso professor aqui da UCP, lá do programa do PPGE. Aí eu faço essa pergunta, né, para vocês refletirem. A dificuldade do gestor que não teve essa formação pedagógica como vocês possivelmente têm, de compreender o que é uma escola. Olha o que o Antônio Flávio coloca como currículo. Currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder. O currículo transmite visões sociais particulares e interessadas. O currículo produz identidades individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente e atemporal. Ele tem uma história vinculadas às formas específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação. Então ali, gente, dá para mostrar o nosso desafio, né, Débora? Enquanto gestor, professor, pedagogo, será que a gente está entendendo o currículo ainda só como grade disciplinar e conteúdos? O gestor ele vai ter que enfrentar isso, porque senão vai ser uma escola maçante, né, como a gente tem aí os debates internos. E aí, sempre a pergunta, né? Michele trouxe muitos exemplos aqui, eu vou trazer ali um humilde exemplo de Pádua, né? Mas assim, como que nós, gestores, vamos colocar isso em prática? Eu vou passar um pouquinho aqui. Olha só, o gestor está disposto a enfrentar o conservadorismo do currículo? Isso foi agora em Pádua. Né? Pádua é uma cidade pequena, uma cidade com 40 mil habitantes, né? É tida, né, como, entre aspas, conservadora, mas será que a gente não pode trazer também a questão, né, da humanização? Teve um ano, que não é o primeiro ano que a gente, né, os alunos, que a gente tem um núcleo de pesquisa de gênero, que debate a questão da mulher, LGBT e todos os outros temas. Teve um ano aí que os alunos até cortaram a bandeira. Né? Então a gente tem que ir mediando, porque a gente fala tanto em acolhimento, fala em setembro amarelo, suicídio, mas você vai ver os índices. Quem que está mais se suicidando? Os LGBTs. Então a gente não pode trazer o tema. Então aqui, para mim, Débora, quando eu leio lá o Antônio Flávio falando do currículo, ele pode o quê? Produzir identidades ou destruí-las. Então o gestor, ele tem que estar também atento a isso. Como que eu vou tornar a minha escola acolhedora? Então tem várias formas. E é um tema, né, que
é necessário aqui, trabalho dos alunos também lá em Pádua, e a gente visualizou assim, né, como que eles foram receptivos. Aí eu trouxe aqui, né, alguns dos nossos alunos aprovados, né, mas para fazer uma reflexão, né, veja aqui, né, alunos do interior, passando para fonologia na UF, engenharia mecânica lá no IF em Campos, ciências econômicas da UFJF, né, então, e tem várias e várias situações. Aí aqui mais, né? Essas são as últimas, né, aprovações. Jornalismo na UFJF, engenharia química, biomedicina, engenharia civil, direito. Imagina, pessoas do interior, né, tendo essa oportunidade, né, de prosseguir os seus estudos. Lá de Santo Antônio de Pádua, né? Aí já quase terminando também, Débora e colegas, né? Aí eu estou aqui, né, nessa angústia, né, e nessa expectativa que a Michele, né, apresentou tanto aqui. O IF de Pádua, ele já surgiu com uma estrutura já um pouco mais acabada. Temos, né, essa sorte lá nos idos de 2012, 2013, 2014. Agora que eu estou conseguindo, no finalzinho da minha gestão, fazer uma obra, né, que ali está a placa, né, construção de bloco de administração e apoio ao estudante. Nossa, gente, como foi difícil. Desde 2017 eu tento pedir isso. Faço projeto, fui atrás de deputado, atrás da reitoria. Agora a gente conseguiu, né? E é isso. Não basta conseguir o dinheiro. A empresa tem que dar conta da obra. E já tivemos problema com isso. O gestor corre atrás do dinheiro, consegue o dinheiro, faz o processo licitatório e quando você vai ver, a empresa dá no pé, quebra, etc, etc. Então, para finalizar aqui também, olha, Débora, você está vendo, né, como que suas aulas me inspiraram, né? Eu trouxe aqui esses também, duas citações que fazem parte lá também já da minha futura tese. Caminhar é ter falta de lugar, é processo indefinido de estar ausente e a procura de um próprio. E como também sempre acontece, é preciso sair, só existem paraísos perdidos. Então, eu agradeço aqui e que fique, né, essa mensagem com vocês, poderão, né, encontrar aqueles paraísos perdidos ali, na gestão pedagógica, na direção, enfim, a gente não pode, né, desanimar. Temos que procurar pautas que nos motivam a fazer a educação. É no currículo, é no diálogo com o servidor, com o professor, com o aluno, porque a gente precisa de lutar por uma educação emancipatória. Eu passei muito tempo, gente? Não. Obrigado, gente. Pedir para vocês virem aqui, ficarem comigo, né, do meu lado. Infelizmente, o tempo correu, foi muito rápido, não é? Eu sei que a gente tem sempre muitas questões, mas hoje a gente não vai conseguir, né, ter assim, um debate muito longo. Então, eu não vou nem fazer os comentários que eu gostaria de fazer, porque eu fiquei encantada com as duas apresentações. Eu já vou passar direto para umas 2 ou 3 perguntas, porque a gente só tem, acho que 10 minutinhos de conversa, né? Quem começa? Se ninguém começar, eu não vou parar de falar, porque eu tenho um monte de pergunta, né? Vocês me conhecem. Bom, então, ponto, pessoal. Você viu alguém aí? O pessoal vai perdendo a vergonha depois. Então, enquanto, né, a gente vai aqui pensando nas questões, o que eu achei muito bacana foi a forma como vocês apresentaram essas possibilidades, não é, de gestão, mas a partir de um outro lugar, a partir do sonho, a partir do sonho, do medo, da apreensão, né? Quando a Michele disse que teve a eleição, ela se viu naquele lugar de gestora, primeira alegria.
alegria, né? Ok, e depois? E agora? Né? Como a gente começa? E de tudo que vocês apresentaram, já vi que tem pergunta aqui, o que eu achei que a gente tem que guardar com muito carinho, com muita atenção, é a questão do diálogo. Eu acho que isso ficou presente nas duas falas de forma muito veemente, muito significativa. Como empreender uma gestão democrática, se não for através do diálogo com toda a comunidade escolar, ouvindo muito mais do que tomando decisões, não é? Tomar decisões solitariamente com um grupo pequeno é o que a gente chamaria de o autoritarismo da gestão. Vocês procuraram aqui apresentar para a gente uma ideia de gestão democrática, com compartilhamento de ideias. Não é fácil, pelo que vocês falaram, não é nada fácil. E o que eu achei interessantíssimo foi, agora eu não sei em qual das apresentações, mas a ideia de parar um dia para ouvir os alunos. Perceberam? O que poderia ser um detalhe, não é um detalhe, parar um dia para ouvir os alunos. Gostaria muito que vocês falassem sobre isso, né? E muitas outras coisas, infelizmente não vai ter tempo. Mas eu já faço para você fazer a pergunta rapidamente para ver se a gente democratiza para outros temas. Na verdade, não é uma pergunta, é agradecer, e eu não consegui tirar a foto do contato de vocês dois. E muito obrigada. Parabéns. Nossa, é que foi rápido demais, aí eu não consegui fazer mais. Eles vão passar o contato, quem sabe no retorno, no próximo semestre, né? Nicole. Boa noite. Na verdade, é só um comentário mesmo, porque eu não consegui formular exatamente uma pergunta. Mas achei muito interessante os pontos que vocês levantam, porque deixa explícito a importância daquilo que vai além até do documento em si, mas da responsabilidade mesmo do gestor em relação a essa questão dialógica com o aluno. Porque assim, você falou sobre a questão de identidade. Quantas vezes a gente não é barrado em diversas questões justamente pela falta desse olhar sensível dentro da gestão escolar? Então, assim, é mesmo só falando que foi muito interessante ouvir essas palavras de responsabilidade de vocês para com os alunos. Obrigada, Nicole. Mais alguém? Mais algum comentário? Uma questão? Não? Então, passo a palavra para vocês finalizarem, porque eu acho que ainda, muita coisa ficou para ser dita. O de Itaperuna também serve aquela região ali de Natividade, Varriçai. É porque minha mãe é de Varriçai e eu cuidei de uma professora que é de Natividade. Por isso que eu conheço ali a região. A mãe é de Varriçai, né? Varriçai era distrito de Natividade. Aí eu queria saber também o seguinte: vocês falaram da gestão democrática. É difícil, tem hora que você pensa assim, não vou fazer democracia nenhuma. Aqui eu mando, a bola é minha, o dinheiro é meu, sou eu que assino. Dá essa vontade? Como é que ficam essas horas? Obrigada. Só para lembrar, lá em Itaperuna, metade dos alunos são itaperunenses. A outra metade vem de cidades vizinhas. E a cidade que mais dessa vizinhança a gente tem aluno é justamente Natividade. Essa questão que você falou, se dá vontade de falar assim, eu admito que sim. Muitas vezes eu pensei assim, gente, vou levar isso para falar com todo mundo, vai demorar mais ainda, quero fazer isso logo. Muitas vezes eu quis pensar como a Michele. E aí é pensar assim, mas aqui eu não sou a Michele, eu estou representando uma comunidade. Então eu preciso segurar, respirar e aí ouvir, inclusive as críticas. No início eu ficava triste com crítica. Depois eu entendi que muitas das críticas me preveniram de muitos problemas. Então as críticas, elas são dolorosas, mas elas também nos previnem. Então, seria isso, complementar? Bom, eu também já passei algumas vezes,
pela minha mente aqui essa vontade, né? Vamos fazer sozinho mesmo, o pessoal não está chegando junto, mas a gente repensa, ressignifica, respira, né? Porque sempre é melhor quando você consegue dialogar, né, com todos ali, principalmente com os alunos, né? Que às vezes a escola não pensa nessa potência, né? Sempre temos soluções de muitas questões internas ouvindo o estudante, né? Então fica aqui, né, esse apelo também, né? Porque muitas vezes serão vocês pedagogos que vão trazer esse choque de humanização lá para a escola. O diretor tem que conversar com o aluno, professor, vamos escutar o que esse estudante está falando, o que ele está aqui questionando, que às vezes a pessoa, infelizmente, pela formação, né, não vai ter essa sensibilidade. E o pedagogo está aí para poder humanizar os processos nas escolas, né? Se tivermos uma questão, a gente encerra por aqui. Queria agradecer a presença do Arthur, da Michelle, é sempre uma alegria, não é? Reencontrar vocês, agradecer o aceite por vir compartilhar a experiência que vocês tiveram, não é? Tem com a questão da gestão, e mostrar para a gente o quanto é possível realizar, né? O quanto é possível a gente trabalhar quando a gente pensa nesse diálogo necessário com toda a comunidade escolar, quando a gente pensa nas possibilidades de uma escola emancipadora, não é? De uma educação com arte. Eu adoro ver, né? Eu já conhecia o projeto do Cine Teatro que a Michelle apresentou numa outra ocasião, exatamente, acho que a Catiane, né, tinha participado num PAI sobre cinema e educação, que hoje ela nem mostrou metade da metade exatamente do que foi essa experiência do Cine Teatro, mas desconhecia o galpão acadêmico, como é que era o nome? Parque Acadêmico Industrial, a outra sala, né? Pai. Fantástico. Eu acho que todas as experiências precisam ser, não é, divididas com mais tempo, em outras oportunidades. E o mesmo eu digo em relação ao Arthur. Que bacana a reflexão, Arthur, que você fez aqui, trazendo esses autores que a gente viu, não é, em algumas aulas. É muito bonito ver que a gente só aprende mesmo em relação, a gente só aprende no coletivo, trocando ideias e, como a Michelle disse pra gente, ouvindo as críticas também, não é, críticas construtivas. É algo que eu vou sair daqui hoje pensando a respeito, como isso também é importante, né? Porque a gente não pensa igual, a gente precisa aprender a respeitar, não é, esses diferentes pontos de vista que são construídos a partir de experiências diferentes de vida. E numa escola, lugar de pluralidade, a gente precisa aprender a ouvir. Então foi muito bonito. Já estão convidados, se puderem, para novos compartilhamentos, né? Uma salva de palmas.